Olá, mais uma vez aqui estamos em Brookfield, Connecticut, para mais uma mensagem Café com José. E aqui tenho o café e o meu nome, como sabem, é José Bernardo. E é um prazer estar aqui da Igreja de São Paulo para este programa, que a esta parte já vamos no quinto ano. Começámos, como eu sempre digo, no ano do 2018 e já, portanto, estamos no 2022. Estamos quase cerca do sexto, portanto, já quando chegarmos ao sétimo, graduamos. Ah, Este é um programa em língua portuguesa e inglesa, portanto eu traduzo depois para o propósito de levar a mensagem do Evangelho, daqueles que nunca ouviram e aqueles que já estão na fé, para como ser, portanto, uma pedra no muro para erguer mais, portanto, para maturizar com a palavra de Deus, que é um dos propósitos que eu uso para também nos erguer, levantar e também para conforto e para a nossa fé crescer. Na semana passada falámos sobre a mensagem que foi tirada do Evangelho de São Lucas e eu falei, portanto, quando Jesus entrou em Jericó portanto, estava aquele homem pequeno chamado Zaqueu, que era um cobrador de impostos, ninguém gostava dele para ver Jesus subiu a uma árvore e depois Jesus chamou por nome para ele descer e disse que e convidou-se a si mesmo o Senhor para ficar na sua casa e depois a história disse que naquele dia que Jesus ficou lá, ele disse que a salvação chegou a aquela casa e, portanto, desenvolvemos essa passagem e aplicamos, é como eu faço sempre, o que é que a palavra de Deus uh, atuou há cerca de 2000 anos e agora como se aplica também para nós. Hoje vamos ter outra mensagem diferente, esta foi tirada do livro do Êxodo e, portanto, foi o título desta mensagem desta semana, Desvios e Atrasos, e, portanto, que faz parte da nossa espiritual, da nossa jornada espiritual. E vou começar a ler alguns versos sobre o livro do livro do Êxodo e tal, só 4 ou 5 versos aqui que estão aqui no capítulo 13. E vou começar. Quando o faraó deixou partir o povo, Deus não o conduziu pelo caminho da terra dos filisteus, que no entanto era o mais curto, pois Deus disse, o povo poderia arrepender-se de ter partido quando se encontrar perante uma guerra e regressar ao Egito. Então Deus fez com que o povo se desviasse, aqui está o desvio, em direção ao deserto para o Mar Vermelho. Os filhos de Israel saíram do Egito em boa ordem. Moisés levou consigo as ossadas de José, porque José fizera jurar aos filhos de Israel, dizendo, quando Deus vos visitar, levareis daqui os meus ossos convosco. Palavra do Senhor. E, portanto, como eu li aqui, José foi o primeiro que foi para o Egito tinha cerca de 430 anos antes, e depois disse aos hebreus que um dia Deus ia visitá-los e levá-los lá à Terra Santa, e, portanto, este foi o momento e ele deu uma ordem para que os seus restos mortais fossem levados também para a Terra Prometida. Como eu me referi, o título desta mensagem são desvios e atrasos, e para começar, o Senhor nem sempre trabalha da maneira que nós pensamos que é mais certa, especialmente eu. Nesta passagem de Escritura, por exemplo, Deus deu um lugar, em lugar de guiar os hebreus em direção, como eu disse, à terra dos filisteus, que era um caminho muito mais próximo e cerca da terra prometida, ou a terra de Canaã, desviou-os para o deserto, que pensava o Senhor que eles podiam se arrepender, e como depois fizeram durante o almoço de quase 40 anos e querer regressar ao Egito. Portanto, a terra dos Chile era o caminho mais curto, mas para evitar conflito com os filisteus, o povo poderia não querer seguir em frente. A Bíblia diz-nos então, como eu li nessa passagem, que Deus com que o povo se desviasse em direção ao deserto para o Mar Vermelho. Portanto, este foi o desvio. O primeiro ponto desta mensagem é a jornada e o destino. Portanto,
O Senhor, na sua divina sabedoria, ordenou o nosso caminho, como ordenou o caminho ao povo hebreu, ordena-nos também a nós. A pergunta é se estamos no caminho, se estamos na sua vontade e estamos no seu caminho, que é muito importante. E como vimos, neste livro do Êxodo, o povo o hebreu, muito da parte, especialmente aqueles que saíram do Egito, não saíram do caminho por várias vezes. Uh, de antemão, aquilo que é melhor para nós, portanto, o Senhor, como diz, tem um plano e um propósito para a vida de todos nós, né? Especialmente nós quando se tornamos crentes no Senhor em Jesus Cristo. Desvios e atrasos fazem parte da nossa jornada nesta terra e, portanto, e fazem parte da vontade e do propósito porque o Senhor ordena a nossa jornada. Por vezes parecem ser uma inconveniência quando as coisas não correm daquilo que pensávamos ou que esperávamos, que quando esperávamos, e portanto são situações que na nossa vida, isso todos passamos por lá. São algumas ações e modos que o Senhor usa para nos proteger e preparar-nos para o futuro. Portanto, neste caso, sem eles se aperceberem, o Senhor nos levou para a terra dos filisteus, que é um povo muito avançado, que já estavam na idade do ferro e, portanto, já com armas e, portanto, os hebreus eram uns escravos que saíram e, portanto, evitou o confronto, embora Deus tenha o poder de os livrar disso, mas, portanto, sem eles em par-se a perceber. A Bíblia diz-nos, portanto, num dos salmos de David, e diz-nos: ensinar-me-eis o caminho da vida, na vossa presença temos a plenitude da alegria, e na vossa direita temos as delícias eternas, portanto, no Salmo 16. Também no 37 a Bíblia diz: confia no Senhor o teu destino e espera nele que ele atuará, exatamente como o povo hebreu. Eles tiveram que esperar por 40 anos devido à sua desobediência. Nunca foi na mente do Senhor demorarem 40 anos um percurso que duraria dias. E, portanto, mas o problema é que, como nós, por vezes, temos que se preparar para receber a promessa. E eles falharam, como por vezes muitos de nós falhamos, nesse tempo de esperar e dos desvios, é que por vezes tomamos as decisões erradas e saímos fora da vontade do Senhor. O segundo ponto desta mensagem, qual é o melhor caminho? Portanto, o melhor caminho, que é o título da segunda parte da mensagem. Portanto, Jesus chama-nos para um melhor caminho, portanto, e diz o caminho que é o caminho da fé e o caminho este é o caminho de Deus e, portanto, e da confiança também, de confiar e acreditar e que Ele nos vai levar ao destino e, portanto, que Ele já está no futuro, no presente, que Deus não há passado nem futuro, portanto, Deus sempre foi e como Ele diz, eu sou o primeiro e o último, portanto, um caminho diferente daquele que outrora andávamos. Portanto, qual é o caminho? Antes de nós sermos convertidos, o nosso caminho é o caminho errado, aquele caminho que não leva a lado nenhum, frustrações e por vezes adições e tudo, aquilo que tudo menos dedicarmos ao Senhor, porque nessa altura que nem tão pouco temos essa noção ao que é o caminho, ou que é, portanto, só quando começamos a andar e a conversão é que isso começa a ser, o Senhor é que nos abre os olhos para vermos isso. Como o povo hebreu, portanto, da caminho da escravidão para a liberdade, exatamente como nós no caminho da escravidão do pecado para a liberdade que temos em Jesus Cristo. Este é o caminho que Jesus ordenou e preparou para nós. E garantiu que este é o caminho que leva à vida. Ele próprio diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus, ele próprio, não só veio a esta terra para abrir esse caminho,
pagou o preço para que nós entrássemos nesse caminho que leva à vida eterna. Uh, Como eu disse, ele diz próprio, que é o próprio caminho. Não diz que vai, que será ou que foi, ele diz que é no presente. Portanto, que sempre que acreditamos, ele é o caminho. Hoje é o caminho, amanhã é o caminho e para toda a eternidade. E por vezes quando nós pensamos, por exemplo, que o Deus, quando o Senhor se afasta, ou parece que está-se afastado, ele nunca se afasta, podemos, não, por vezes não sentimos a sua presença, ou nesses tempos de como somos testados, ou como o povo hebreu nesses 40 anos, uh, e se pensares que por vezes Ele está-nos a guiar por um caminho errado, Deus nunca comete erros, portanto é perfeito. Nós temos essa sensação que nós pensamos que por vezes o caminho certo é este ou aquele, mas Deus sabe mais e o seu plano é para toda a eternidade, não é só para hoje, aqui e agora, como nós pensamos. Uh, e quando isso acontece, não é preciso murmurar, é como os hebreus que sempre a queixarem-se disto, da água, que não tinham água, não tinham pão, e como sabem neste livro, Deus enviou o maná, enviou água, não enviou água, mas levou-os ao sítio onde havia água. E portanto, mas isto fazia parte de um processo de prepará-los e treiná-los para receberem a promessa, para entrarem na terra prometida. Exatamente. Só dois que saíram do Egito foi Caleb e Josué, que entraram, os que acreditaram e tiveram a confiança que Deus podia os levar ao destino, e assim como levou. Nós, para isso, temos que seguir obedientes o Senhor por todos os dias e pondo a nossa confiança nele. E, portanto, temos de viver o dia a dia, pois Jesus guiar-nos em redor desses desvios e atrasos que, por vezes, nós pensamos que é atrasos e não faz parte desta jornada. E que, por vezes, não compreendemos. E a verdade é que Jesus sabe o caminho e a jornada desde o princípio ao fim. E prometeu-nos que estará conosco até ao fim desta jornada. Isto é, portanto, uma das grandes promessas da palavra de Deus. Não, com muitas religiões há que isto é aqui agora, a nossa religião começa aqui, mas isto acaba no céu, na eternidade. Isto aqui, a terra, é portanto o ponto de preparação, e aqui é que se decide onde passaremos a eternidade com Deus, ou nele, num lugar que se chama o céu, ou separados deles, num lugar que se chama o inferno. Os pontos fundamentais desta mensagem é o seguinte, portanto, esta jornada espiritual nem sempre vai de um modo, há sempre desvios e não vamos num sentido reto, portanto, se começamos num ponto, não quer dizer que chegamos ao ponto A e ao ponto B, por vezes temos que ir para trás, para a frente, e portanto faz parte desta jornada, e vós que já estáis nesta jornada há uns anos, sabeis isso melhor. O propósito é preparar-nos para receber a promessa. Quando é que recebemos a promessa? Há promessas, muitas das promessas do Senhor é para esta vida, e preparar-nos do propósito para usar-nos para ser testemunhos do seu reino e para proclamar o seu reino a outros que ainda não sabem, que não entraram, e preparar-nos para essa terra prometida. Qual é a terra prometida? O céu. Como os hebreus saíram da escravidão do Egito para a liberdade, nós sairemos desta escravidão do pecado para a liberdade, que é a liberdade que o Senhor disse, que se o Filho do Homem vos libertais, serais realmente libertos ou livres. E, portanto, esta foi a mensagem desta semana, portanto, tirada de um livro do Antigo Testamento, mas com uma aplicação prática que se aplica exatamente no dia de hoje, portanto, o ponto é estarmos na vontade e ser guiados por Senhor, Ele levará-nos ao destino. Se estamos guiados pelos nós próprios, o nosso caminho nunca nos levará a nenhum, e acabamos perdemos nesta jornada, evidentemente. Nunca quero acabar nenhuma das mensagens, deixa eu beber mais um pouco de café.
sem vos convidar a ter uma relação pessoal com o Senhor Jesus Cristo, o que é que eu hei de fazer? Como eu me refiro, o Senhor veio há cerca de 2000 anos aqui para abrir esse caminho para o céu. E como é que Ele conseguiu abrir pela sua morte na cruz, pelo seu derramamento do seu precioso sangue? Era a única maneira de estarmos outra vez, quando a porta foi fechada no jardim do paraíso, Adão e Eva, nossos pais, pecaram. Este caminho foi aberto novamente por Senhor Jesus Cristo, por isso é que ele diz que é o caminho, a verdade e a vida. Custou-lhe a sua vida para abrir esse caminho, o caminho onde leva ao céu. Para entrar nesse caminho temos que nos arrepender dos pecados. Foi esse propósito que Jesus, quando nasceu à Virgem Maria, ele disse que o seu nome seria Jesus e que livraria o seu povo dos pecados. Para conseguir, teve que dar a vida para esse propósito. Com uma oração, se o Senhor vem à minha vida, eu sei que pagaste o preço há cerca de 2000 anos atrás, para que eu um dia poderei viver na eternidade convosco no céu e ter uma pessoa personal ou uma pessoal relação aqui nesta terra. Tenho que arrepender e como o ladrão na cruz disse: Senhor, tende piedade de mim, ou Senhor, lembrai-vos de mim. É só o que precisar de saber. Jeremias diz no capítulo 31 e diz: se me buscais, encontrar-me-ás, se me buscais diligentemente pelos vossos corações. E exatamente como uma oração como esta. Quero também orar aqui para esta nação, que foi as eleições na semana passada, e eu orei para que tudo corresse normal, e correu, e portanto não houve nenhumas tréguas nem lutas, portanto, e não houve nenhuma perda de vida humana, e portanto o Senhor parece que ouviu as nossas preces. E portanto, para aqueles que foram eleitos e aqueles que exercem cargos políticos, e que o Senhor os proteja, e portanto que se dediquem ao serviço da nação, como o Presidente, como o Senado, o Congresso, todos aqueles novos que foram eleitos na Câmara no Congresso, no Senado e na Câmara de Representantes, que exerçam o seu poder e consigam essa sabedoria, que procurem a sabedoria que vem do alto, e portanto também para os governadores dos estados, para os maiores das nossas cidades e vilas, e portanto que Deus proteja, com polícia, bombeiros e todos que exercem o poder autárquico e o poder que exercem a autoridade sobre nós. Também para a guerra que se alastra na Ucrânia, para a paz, e portanto que Deus tenha piedade àqueles que morreram, quer de um lado, quer do outro. E também para aqueles que se dedicam ao combate deste vírus que segue por toda o globo, que Deus os proteja, especialmente aqueles que se dedicam em prol dos doentes e daqueles que, portanto, que é o ministério deles, e tenham cuidados da saúde pública. Que Deus os proteja no seu dia a dia no trabalho. E portanto esta mensagem foi esta mensagem desta semana, e aqui estaremos novamente na próxima semana com outra mensagem em português e inglês. E até lá, que Deus vos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hi, my name is João Bernardo, and we are here again in the Church of São Paulo in Brookfield. And we finish one other of our videos in Portuguese. Today we speak about the title of the message in Portuguese was De Lei and Ditudes, and we take this message from the book of the Old Testament, the second book of the Bible, called Exodus, and I'm gonna start to read a few verses from this book, one book written by the prophet Moses. As I mentioned, this message will be delays and detours, and I'm gonna start in the 13th chapter and read a few verses. When Pharaoh let the people go, God did not lead them by the way of the land of the Philistines, although this was near, for God thought if the people face war, they may change their minds and return to Egypt. So God led the people
along the route through the wilderness toward the Red Sea. And the Israelites left Egypt like a marching army. And Moses took with him the bones of Joseph, who had required a solemn oath of the Israelites, saying, God will surely take notice of you, and then you must carry my bones with you from here. So this was a reading from the book of Exodus. You saw even Joseph give a sign to the people. One day the Lord gonna visit the Hebrew people and deliver them from the hands of Pharaoh. Took 430 years to that happen, but God is faithful to His word. The title, God does not always work like in this message, delays and detours, the way we think is the best, because God have a full picture. He is in the beginning, He is in the end, He is no beginning and end for Him, so He knows all the purpose and the plan for our lives. In this passage, for example, of Scripture, God, instead of guiding the people, as I read from the route of the Philistines, is very near, not far away from the Promised Land. But as you know, the Philistines already they are advanced people they are already pretty much in the bronze. The Iron Age, and the Israelites. You see, they come like slaves from, and God. Purpose avoid them to protect them, of course, even if they never realized that, and he took them by a longer route, and so they could avoid the fight or war with the Philistines. The Bible says God led them along the route through the wilderness toward the Red Sea. That was detour. So God gives some detour and lead the people to the wilderness through the Red Sea. The first point of this message is the journey and the destination. In this divine wisdom and love, He plots God already, ordained, and He have a plan and purpose for each one of us, knowing both the beginning and the end. In the book of Philippians, God said, "You who begin a good work or start a good work with you, He'll surely carry to the completion." God always, when He starts something, always He finishes. He's not like us, I started, I'm a little, I never finish. Whatever He starts, He finishes. Of course, if it is come from Him. And as He promised to the Hebrew people, and He fulfilled after 40 years, as He promised to us to, when He starts working in our lives, He surely carry His word to completion, like He completed the work of the Hebrew people to bring them to the Promised Land. Delays and detours are part of especially the Christian life. God used that. Most of the time, we don't know even, you have no clue why He does that, but the purpose is always to not only protect us, but prepare us for the future, for whatever the call, or whatever the task, or whatever He want to accomplish through us in this life. Not our only personal journey, but for His purpose too, for His, we don't know, for His purpose, and always, as in the book of the Ephesians, God always accomplish for His purpose and will. So a lot of things is about for His purpose and will too, not only for our personal life, our plan and purpose for our own life. Sometimes we thought, sometimes it seems like an inconvenience at the time, but are often ways the Lord, like I mentioned, I protect. The Bible says, "You will show me the way of life, granting me joy in your presence, and the pleasures of living with you forever." So this was on the Psalm of David, this great promise. God will guide us, and He
he bring us to the right place or the destination if you really follow and you are in this plan and purpose and you follow his will. Uh, Another psalm, for instance, Psalm 37, it says, "Be still in the presence of the Lord and wait patiently for Him." Waiting, that's this message. And sometimes the detours, God take us from the routes you never expect. Sometimes you think we go one way, and God have in mind to accomplish His purpose to lead us in different ways than we thought. Uh, the second point of this message, the best route. What is the best route? Jesus called us to take a new route, a route of faith and trust in Him. So this is the application of this passage today for us believers in Christ. This is what God urges us to do. He choose a new route, a different route from we travel before. Before you become believers, what that the route or the road you travel never lead us to any promise, because you are our master. You travel you are make our own decisions, and sooner or later that decisions lead us in the frustration and most of the times in despair, and they never lead us to the destination. What is destination? Destination is heaven, and that's the final destination. Uh, this route is one He has laid. So Jesus was the one He laid the route for us, and or this road, and He assured us that He is alone is lead to life. For instance, I come to my mind Jesus in the Gospel of John. He said, "I come for you have the life and have life abundantly." What He talk about? He don't talk about physical life, because He already since our forefathers sin in the Garden of Eden. So was all the people they have life, but they were the life in the spirit that He's talking about, and the road for this life is Jesus Himself, and He said, "I am the way, the truth, and the life." So I am the way, not He said, "I was, or I'll be," is in the present tense. He said, "I am today. I am the way to lead to that life," and He said again in the John's Gospel. He said, "If you the Son of Man set you free, and you are free indeed." And is another great promise. Yes, the Hebrew people are free from the slavery for 430 years. So you are free from the slavery of sin, and that's exactly our Lord come to do about 2,000 years ago. When He was born in Bethlehem of Judea, when before God give that message to the Virgin Mary, said, "This name will be Yeshua, or Jesus, and He's gonna save His people from His sin." So His main purpose, He come to this earth. To accomplish that, He must die, because the Bible is very clear, without shedding of blood there will be no forgiveness. So it was a purpose of the Father and the purpose of Him redeem mankind by His death, and He shed His blood on the cross. What He accomplished with that, He accomplished the way for eternal life, to eternity, or the place called heaven. And to enter in that, we needed to have a second birth, or repent. We have a natural birth like our father and mothers who are conceived, but to enter you need a spiritual birth, and or like you call be born again, or conversion, or renew. They call different names even in the different translations of the Bible. Sometimes if God don't lead us in the road we thought was the right one, or it seemed like we don't reach the goal, in our because we don't know the future. Sometimes the call is to stay, wait and don't quit. That's exactly the point of this message too. To follow the Lord willingly and trust in Him, and He'll lead us in the around the detours and delays, and you don't know even most of the obstacles we don't see, and the Lord sometimes lead us to avoid us to
to like the Hebrew people, to avoid to have a problems for them. It was the Philistine, but for us it can be a lot of problems. Uh, because why he can lead us through this road from the beginning, because he can see the end and the beginning of our journey from the beginning, like I said, and knows always the safest and the best route, and that route is our Lord. And he promised to, surely I am with you always to the very end of the age. So not only he planned that route for us, not only he guide us through that road, and he promised to be with us all the way. That's a great promise of God's word. Not you are not by yourself. Always God begin a good work, he carry to the completion. And what road you are travel at this moment? You are in this road of salvation by our Lord, and the road to lead to heaven, or you are in the travel road like all of us travel before you become believers in Christ. That road only never lead us to heaven. That will leave frustration, and in the end of his life, the only thing you're gonna have is regrets, because but the new road our Lord paved about 2,000 years ago for us to walk in is our road of salvation. It starts here with a decision, as I mentioned, and ends up in eternity, and we're gonna live with the Lord forever and ever. God said in the one Psalms of Moses, Psalm 9, he said, Lord, you are being our dwelling place from all generations. He said, before the mountains are brought forth, before ever you created the earth and the world, you are God. So God already created, before you exist, you and I, you create this world and create all, you see the stars and everything, and you create eternity, a place we can dwell with him forever. And as I mentioned, to enter, you gotta must repent of our sins and tell, Lord, have mercy on me, a sinner, like the thief in the cross said, and all remember me in the paradise. And the Bible is clear in the book of Jeremiah, chapter 31. It said, those who seek me, seek what? Jesus, the Lord, will find them if they seek diligently. For real, their heart looking for God. God show somebody to lead them to the way. For instance, I come on the eunuch Ethiop, they come to Jerusalem in the book of Acts, chapter 8. You're looking for God in the temple. Seems like you're looking diligently from their heart, but you don't find God over there. But the God of Philip was preaching the gospel in Samaria, and he was snatched, and he was come to the road of Gaza. So already this man was in this way to today maybe the country of Yemen, to close to Egypt, and God sent Philip to preach the gospel to him, and he was saved in that road because he was looking for God. This is one example, like so many more in the Bible. So this was the message for this week, and we promise to come here next week with another message in Portuguese and English. But before that, I want to pray for the, as you mentioned, all the, especially of all the people that are elected in the last election, and we pray. Remember, we prayed last week that everything goes normal. We went, was no problems. We have no tumults, or was a very orderly election. So I pray for the people they elect, they exercise their whatever the new position with like serve the country, not serve the party or whatever they belong. I pray from the President Joe and the Senate, the Congress, the governors of the states, the mayors of the cities, police, firefighters, and everyone that exercises authority of us, because the Bible calls us to pray for that people. Also for this war, they are still in peaceful in the war between Russia and Ukraine, and they pray for special those who die both sides. The Lord have mercy on them, have a place them in this eternal kingdom. And I pray for this nation, the Lord guide us and give a vision of the future. And I pray for
people, as the people seek the Lord, they seek the Lord. He is the fountain of the wisdom. He is the one who can guide us in the right direction. And also for the people, they fight this virus. They still here to the Lord protect them as they exercise work to do the sick and those they doctors and nurses, and we pray for their safety. And this was the message for this week. And we promise you'll be again here again next week before Thanksgiving with a new message in Portuguese and English. Until then, God richly bless you in the name of the Father, Son, and the Holy Spirit. Amen.